Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar o nosso programa especial de hoje, eu ia pedir para você nos seguir nas redes sociais e também você vai conhecer a minha convidada. Se tiver alguma dúvida, se quiser fazer uma pergunta para ela, já anote aí, que eu tenho certeza que ela vai responder, eu vou encaminhar para ela direitinho. Porque hoje eu tô aqui com uma querida mesmo, que vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que ela faz, que é a minha querida Alexandra Segantin. Olá. Ale, presente ter você aqui, querida. Nossa, um presente enorme, enorme. A gente já falou há tanto tempo, né? Logo quando eu comecei no Grupo Mulheres do Brasil e tá aqui com você hoje, nossa, aquela isso, ai que bom, uma etapa importante, assim, que eu queria realmente estar. Eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque quando a gente idealiza o programa, conversar com algumas pessoas, eu falei, eu quero bater um papo com a Lê lá no programa, eu quero trazer, lógico, que tudo tem a questão da tua agenda, da agenda aqui da gravação e tudo mais. Mas assim, pra gente é tão importante, porque você tem assim, você brilha, você é uma pessoa que realmente agrega bastante. E eu fico muito feliz, então gratidão mesmo. Temos a mesma energia, Cláudia. Então, Pois é vamos isso, eu queria, juntas, você né? queria. Bom, eu vou falar um pouquinho de você, mas eu quero que você conte a tua jornada. Hoje você está como CEO do Grupo Mulheres do Brasil. Isso. Você é conselheira lá no Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da República, lá em Brasília, recentemente, esse aqui, né? Advogada tributária, inclusive você advogava antes de ter aceito esse desafio, que você vai contar um pouquinho aqui, e também faz parte de conselhos consultivos aí, né, Ale? Só tudo isso. É isso, né? É isso. A minha jornada foi de uma jornada que parece muito constante, né? Como advogada e da área tributária, então ela já preenche bastante uma vida, uma carreira, né? E eu era muito feliz dentro dessa carreira, sempre gostei muito, então mais de 25 anos. Advogando e para empresas, e quando mulheres se juntam, a potência que é. Então, foi conhecendo o Grupo Mulheres do Brasil que você começa a conversar sobre outras pautas. A questão da mulher sempre me chamou sempre muita atenção. Eu venho de família de mulheres muito fortes, também gosto de conhecer muitas coisas, mas ali, quando você está em grupo diverso, que me apresentaram Mulheres do Brasil, que você começa a participar de um comitê, eu estava de políticas públicas, você passeia lá no de saúde, no de educação, entre ações conjuntas, você vê uma diversidade de mulheres, uma diversidade de pautas, que isso abriu meus olhos também, assim, uma diversidade de coisas que a gente pode fazer dentro de uma vida só, que parece que já está super preenchida, né? Sim. Porque é família, é os nossos milhões de pratinhos de toda mulher, claro. é filhos, é tudo, é trabalho. As jornadas. E a gente pode pensar assim, a gente sempre parece, falta algo mais, precisa de algo... E cabe na nossa jornada, Mas né? você falava, você pensava assim, falta alguma coisa, você tinha essa, ou não? Eu sempre tive muito vontade de aprender, então nunca parei de estudar. Então, cada 2 anos eu tenho 4 pós-graduações, eu vou atrás, Olha só. eu gosto. Não era essa, era assim, sempre tu saber. Então você tinha o teu escritório de advocacia? Eu tinha um escritório, eu trabalhava no escritório, porque eu fiquei por mais de 18 anos, aí eu montei o meu próprio escritório, consegui uma mobilidade maior de agenda, né? E as crianças estavam um pouquinho maiores. Tem 2 meninos. Tem 2 meninos, isso. Meus 2 meninos estavam um pouquinho maiores ainda naquela época. E aí você se dá a oportunidade de conhecer outras coisas. E acho que foi conhecer o Mulheres do Brasil que foi o grande match para a coisa mudar. E aí, quando você foi para o Grupo Mulheres do Brasil, você já entrou lá na frente de políticas públicas, né? E aí, quer dizer, as conexões, enfim, aquela vontade de ajudar também. Acho que quando você insere nesse grupo, acho que a grande magia do Grupo Mulheres do Brasil tá ali, né? Porque é impossível você vivenciar aquilo e não colaborar e não fazer parte realmente, né, Lê? Essa é a magia. Você, primeiro, assim, você transforma o país, mas você se transforma. Eu acho que esse é o match inicial do Grupo Mulheres do Brasil, que a gente não sabe exatamente como que ele acontece, mas esse é o primeiro processo de acontecimento. Você se transforma, né? E foi assim, entrei para o Comitê de Políticas Públicas, e aí você engaja, você conhece, você traz amizades que você, nossa, assim, a vida inteira, né? Que parece que, assim, que são amigas de uma vida inteira. E aí, começando
esse processo de ajuda, não tem como você não atuar, você tá junto e vamos fazer, vamos acontecer. Entrou depois o processo de pandemia. E aí, na pandemia, nossa, dá aquele baque que foi geral em todo mundo. Continuo trabalhando, continuo com os filhos aí em casa, naquele online, naquela confusão toda. A Luísa pensou Unidos pela Vacina, porque foi num processo mesmo de inconformidade com o que estava acontecendo. Era muita desinformação na desinformação, época, e ela falou assim, olha, a gente só sai, independentemente dos polos que se tem, a gente só vai sair desse processo se as pessoas vacinarem, porque a gente tem que sair de casa, a gente tem que trabalhar, e a gente tem que fazer acontecer. Chamou alguns empresários, algumas mulheres do Brasil, que eu também fui chamada, e falou assim, olha, vamos entender o que a gente pode fazer. De braço cruzado a gente não fica. Claro. Era no momento de... entre janeiro e fevereiro de 2020, quando começaram as vacinas na Europa. Aqui a gente não tinha nem comprado. E aí alguns empresários também falaram assim, olha, vamos ter uma meta. E qual que é a meta? Vacinar todo mundo até setembro. Eu falei assim, meu Deus, não tem nem vacina. Eu falei assim, vamos lá, Luísa, vamos lá. E aí você entra no sonho. Era um sonho na vontade. grande. Era muito grande. E aí a gente foi entender, fez umas pesquisas com todos os municípios do Brasil, se não me engano, são 5.675. Todos responderam, então, assim, menos um, então, assim, num tempo super recorde. E a gente entendeu, assim, o que precisava para chegar a vacina no braço. Porque tinha Quer dizer, então fez esse mapeamento com as prefeituras. Com as prefeituras, que é a ponta. Tá. Porque muitas vezes você precisa de caixa térmica, você precisa de geladeira, senão o Estado não vai te mandar. E dentro desse processo a gente buscou. Precisa de insumo, precisa de logística, precisa de pessoas, de né? Tudo, de então, computador para poder informar a infraestrutura que está lá, das geladeiras, que era muito importante, da caixa térmica, porque vai até comunidades, as zonas rurais. Então a gente pensou, trabalhou, a Luísa me incumbiu o estado de São Paulo, só isso. Só. 650 municípios. Só. E aí você fala assim, não sei nem por onde começar, mas é lógico que eu vou fazer. E isso, assim, quando o trabalhar no Unidos pela Vacina foi, assim, redentor, assim, para mim também, porque me tirava daquela zona de, né, que a gente estava na casa e era angustiante aquilo, então eu tinha que trabalhar e trabalhar muito. E acabou Unidos pela Vacina em setembro, que era a nossa meta, e realmente as pessoas estavam vacinadas, a população elegível, por um esforço da sociedade, dos governos, de todos juntos. E daí a CEO, que era a Marisa César, estava saindo do Grupo Mulheres do Brasil, e a Luísa me convidou para estar nesse lugar. Eu falei assim, a primeira coisa, né, como toda mulher, a gente nunca acha que a gente é capaz, né, não tem as qualificações suficientes. Aí eu falei assim, não, Luísa, eu sou advogada, não sou gestora, vamos lá. Só fiz esse trabalho aqui com a... Imagina já o que você falou, não, já fiz esse trabalho aqui, foi ótimo, gostei, mas até aí, CEO... mas até aí, não, pera lá. Aí ela falou assim, não, a gente ajuda. Até ela falou assim, não quer. Aí eu falei assim, não falei isso, eu falei que eu vou pensar, calma. Na manhã do dia seguinte, porque eu sabia, por ter feito o Unidos pela Vacina, eu vi o que é o tamanho de gerir um grupo tão grande. Claro. Aí, porque ainda era um espaço só, eu teria que abandonar realmente a advocacia. E eu não tive dúvidas, porque assim, o que eu trabalhava... Bom, acho que você não dormiu, quer dizer, você ficou pensando ali, porque a Luísa de manhã já... Não, eu que fiquei de ligar. Mas assim, eu dormi super bem, acordei, conversei em casa, conversei com meu pai, que, assim, que é um bom mentor assim, na minha vida, porque é muito prático também. E que nem me deram resposta nenhuma, tal, mas eu falei assim, não, é isso que eu quero, porque, na verdade, assim, poder a oportunidade... Eu estava fazendo 50 anos de você começar uma nova carreira com a vontade toda que eu tinha, porque eu já estava gostando mais de trabalhar para Mulheres do Brasil do que o meu trabalho. Imagina. E ainda eu falava assim, gente, eu tenho que trabalhar para quem me paga, né? Porque daí a vida fica um caos. Então, assim, foi com muita felicidade, estou muito feliz. Isso já tem quantos anos que você tá? Fez 1 ano e pouco. Mentira, né? 1 ano e meio. Parece que tem muito tempo. Não, 1 ano e meio, foi em agosto.
Menina, que Faz muito interessante, bom. E olha. parece assim que já foi uma jornada enorme. Isso é verdade. E, na verdade, super pouco tempo, mas de Aham. muita coisa, assim, Muito de intenso, aprendidos, né? né? Muito intensos, E muito você tá tão aprendizados. bem, fazendo um trabalho tão bacana, Ai, que Lê. bom. Participei de algumas reuniões lá da vacina, todas online, vi o movimento. O que me chamou bastante atenção na época da vacina, eu participei bem no começo aqui das reuniões, e assim, de um mês para o outro, o quanto avançava as ações, Muito. né? E tinha um aplicativo, um sistema que tinha todas as informações, tudo muito estruturado. E bacana que a Luísa puxando isso cada vez mais, Cada né? vez mais. O quanto que ela se doou. Totalmente, né? Totalmente. A ponto de ela chegar e falar assim: olha, precisa entender como fazer. E porque até a estrutura não tinha nenhuma, então tinha que inventar a própria estrutura, do que fazer, como fazer, porque muitas vezes o espaço físico não tinha. Ela estava na fazenda dela, que é já em Minas Gerais, na fronteira com o estado, tem uma cidade muito pequena próxima. Ela se paramentalizou toda e foi lá na cidade, no posto de saúde, sentar e entender, falou assim, olha, o que precisaria uma cidade dessa? Eu fui para outra cidade, também conheci, daí voltou para a reunião com a gente e falou assim, olha, mais ou menos é isso, ó, um kit básico do que uma cidade precisa para fazer esse processo de vacinação ser rápido. Então, assim, Poxa se doou. vida. E assim, e essa chamada. E vamos, e E o acredita. E a estrutura vai se formando Uhum. através do que ela fala, dela pôs em prática, assim, o caótico, né? Que ela tem isso muito como filosofia, que é do caos para a ordem. Então, na bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso, para ela é progresso, depois você põe ordem. Vai fazendo e depois a Ale, gente ajusta. E estamos falando aqui de nada, ninguém menos do que Luísa Helena Trajano. Pois é. A presidente e Olha, fundadora do Grupo Mulheres do Brasil. E uma das maiores empresárias do Brasil, merecedora de todos os prêmios. Acho que juntamos eu e você aqui para falar dela, a gente vai passar um dia de elogios, porque assim, sou apaixonada pela Luísa, pela pessoa, pela contribuição. E pela toda a doação dela, mas ela é uma pessoa sensacional, né? Ela eu imagino você tendo essa oportunidade de trabalhar com ela, né? Então. Lógico, porque nem tudo, né? A Luísa também, ela cobra. Eu sei que ela cobra, eu sei que ela, né? Ela coloca algumas coisas assim na mesa. Gente, isso aí a gente tem que fazer, não é? E é um acredite, né? É um acredite. Então, ela, assim, é a pessoa, sem dúvida, mais especial que eu poderia ter a oportunidade de trabalhar. Então, jamais eu poderia não ter aceitado isso, até pela experiência de estar junto com a Luísa, assim, no dia a dia, aprendendo assim com ela. Porque é um legado enorme. E é fácil de trabalhar. É muito fácil de trabalhar. Ela te dá muita autonomia e muita confiança, porque esse que é o caótico. Ela tem ideias, ela tem ação, ela tem caminhos e depois ela delega. Sabe uma outra coisa também que é característica da Luísa? Ela conhece você. Ela conhece as pessoas com quem ela tá ali. Então, ela sabe que ela pode contar com você. E ela tem uma habilidade, né, para isso, gigantesca, né? O maior, assim, eu acho que o maior atributo que a Luísa tem, eu acho que é uma junção de fatores. Que ela é excelente administradora, ela tem um olhar que vai lá na frente e volta. Então, mas ela conhece as pessoas. É inacreditável. Ela fala assim, eu estou. E ela está presente. Então, você para conversar com ela, ela vai te olhar, ela vai ouvir. E ela sai com uma impressão. E assim, e é certeira sempre, né? E ela vê um caminho, ela te vê além de você mesma, né? Que então, graça. esse eu acho que, assim, é o maior atributo que ela ganhou na vida, assim, né? De nascença, porque é quase mágico. A gente aprende bastante, né? Muito. Ale, falando um pouquinho dessa tua jornada, dessa tua trajetória, para você olhar, Ale, porque esse um ano aqui, você provavelmente cresceu, aprendeu muito. Eu tô falando de um ano, parece ser muito mais, né? Mas eu queria que você falasse assim, o seguinte, para você, né? Esquecendo um pouco, lógico, a gente aprende com a Luísa, aprende também, tem muitas. A gente tá falando da Luísa, mas assim, não a dá gente pra aprende gente uma com a outra. A quantidade de mulheres fantásticas do Grupo Mulheres do Brasil, não é isso? É isso. Mas eu queria saber assim, os seus grandes aprendizados nesse tempo todo, o que você traz para você, o que você realmente fala assim, poxa, eu me transformei em relação a tudo que eu vivenciei.
Eu acho que a grande transformação aconteceu no momento que eu conheci realmente o Grupo Mulheres do Brasil, que foi fazendo um processo de quando eu estava lá já, e mesmo primeiro como só voluntário, ou participando só das reuniões, as portas abertas, do que tinha, e depois entrando mais a fundo no políticas públicas, que é dentro de um comitê, porque somos 20 comitês, mas essa possibilidade, assim, todo mundo pode, você pode ser mais. Tudo é possível, né? E é que a gente se restringe enquanto mulher, a gente se restringe àquilo que a gente escolheu, aquilo que o que é posto. Então, você escolhe um caminho de vida e você segue aquilo, e fazendo o melhor possível, né? Porque a gente, como mulher, a gente faz, quer ser a melhor mãe, quer ser a melhor esposa, quer ser a melhor funcionária profissional, quer ser tudo, né? Tudo que a gente quer fazer com profundidade, quer fazer bem feito. E a gente pensa, né, que muitas vezes você está fazendo. E quando abrir a oportunidade, tudo pode. E eu acho que é isso que o Grupo Mulheres do Brasil me transformou muito. Pode muito mais, dá para muito mais. Não tem, a gente não tem que ter compromisso com o acerto. Então, esse foi o principal. Olha que a principal. E, assim, e que me possibilitou ir tranquilamente. Quer dizer, eu dormi confortavelmente de noite, acordei de manhã, falei com. Antes já tinha falado com meu marido, falou lá com meu pai, mas assim, batendo ponto, né? Porque, já tinha tomado a decisão. Já tinha tomado a decisão, porque verdade, eu não você já estava no caminho, né? Estava no caminho de. Eu nunca tive essa expectativa, não era a ideia, mas o caminho assim, eu não preciso acertar em tudo, eu não tenho esse compromisso com acerto, eu tenho compromisso com fazer. Isso é ótimo que você está falando, porque isso parece uma característica das mulheres, né? Você fica esperando a perfeição, você procrastina muitas coisas, você às vezes não consegue delegar, você traz para você. E aí, você trabalhou ali em um time, em uma ação que tinha... realmente era uma corrida a favor da vida. Imagina. Então, sem nem saber que eu experiência maior que você teve ali, né? É isso. Quando eu era advogado não delegam. Advogado fazem. Sim. Isso tem uma função muito clara, você já específica era bem e muito autônoma, porque é você que tem que entender aquilo. Você troca com seus colegas, mas você faz, né? Você tem aquele processo seu na tua cabeça, você troca e tal, mas... E aí, não forma time. E aí, eu falei assim, nossa, quando chegou a primeira vez, assim, fica com o estado de São Paulo, assim, então, sozinha não vai dar, né? Então é assim, só São Paulo, tipo assim, né? Só. Mas aí, eu tenho vergonha de pedir pros outros, né? Assim, porque você não vai dar nada em troca, eu não vou contratar. Mas sozinha também não vai dar. E aí, aquilo começou a bater na cabeça. Eu falei assim, uma noite. Eu peguei numa noite, eu conversei com a Paula, que é nossa líder em Barueri, e ela já tinha começado ali o processo. Ela falou assim, Ale, primeira coisa que você vai fazer, pegar todas as líderes de São Paulo. São mais de 44 núcleos aqui. Então, vamos lá, vamos fazer. Aí ela pegou, daí eu falei assim, coloca todo mundo no WhatsApp. Então eu falei, ai, que vergonha. Aí eu vou colocar todo mundo no WhatsApp. Aí mais um WhatsApp para as pessoas. Daí ela pegou, daí eu falei assim, não, mas a Paula mandou, eu vou fazer. Aí fiz de noite, você sabe, que nem procrastinei o dia inteiro. Falei assim, fiz, porque eu tinha comprometido. Quando eu cheguei de manhã, tinha uma líder de Campinas, a Denise, que eu não conhecia. Ela não me conhecia. Ela já tinha mapeado fez uma planilha Excel com todas as cidades de São Paulo divididas por áreas de saúde. Quer dizer, ela já tinha parte do trabalho ali. Então, pois é, assim, eu já tinha uma estrutura de um projeto, melhorou demais, eu falei assim, pronto, agora é seguir isso aqui, então vamos dividir entre tantas, então a gente faz junto, mulheres são muito boas para trabalharem juntos, a gente se coopera, a gente se cuida, e a gente não se cobra. E ela provavelmente tudo isso te puxou também. Eu acho que depois disso você... Não, depois ainda, estamos em grupo, ali já tinha um time, não precisou, ali se fez o time. Que história bacana, então, que bom que você está contando isso. Eu adoro, assim, essa história, porque assim, ali se fez um time. Então, tudo pode, não tinha um compromisso assim, eu preciso acertar. Comecei assim, depois não. E a gente vai e a Luísa dá muito esse briefing. E se não der certo, olha o nome que a Luísa tem, Luísa Helena Trajano, Magalu, e ganha tantos prêmios para falar para um país que, olha, e para todos os outros empresários e colegas, todas as mulheres do Brasil, somos 116 mil no Brasil e no mundo, até setembro, todos vacinados. E aí, quando ela era perguntada assim por repórteres, ela
falou assim, olha, o que eu quero, se não chegar, não chegou, mas eu não fiquei de braços cruzados, eu não vou contar isso para os meus netos, que eu fiquei de braços cruzados. Então é isso, não é o Culpando compromisso o governo, né? culpando. Você sai daquela briga que tava e ninguém fazia nada e a gente sabia que aquilo não ia ajudar, não ia trazer benefício para ninguém, né? Então, o grande é isso, Que não tem que experiência ter maravilhosa que você teve. o compromisso com. Isso para mim é o grande, assim, o teu compromisso com o fazer. Isso ninguém vai me tirar o compromisso e a responsabilidade, que acho que é muito característica das mulheres, do fazer É e verdade, fazer bem é feito. verdade. Mas isso não se impõe o compromisso com acertar. É o compromisso com fazer com propósito, com dedicação, com vontade. O acertar é o que acontece, é o que vai ter que acontecer, não está sob o nosso domínio. Que legal. Então, Várias coisas que você colocou aí são importantes. muito E importante. nós, mulheres, você aprendeu com exemplo. E nós aprendemos o tempo todo. São as nossas referências, né? E que bom que você colocou tudo isso pra gente. E hoje, o Grupo Mulheres do Brasil, eu acho que já são 117 mil mulheres. Muita coisa, Bacana, né? muita coisa. Pra E você viu compensar. que tem uma meta, um sonho grande aí, né? Rumo a 1 milhão. Ah, sempre. A gente quer muito mais mulheres. Vocês que estão aqui nos assistindo, mulheres, junte-se a nós. Muitas vezes você, mas eu estou em outro lugar. Não tem importância. Tem núcleos espalhados por todo o Brasil e a gente precisa. Não tenho tempo. Ou não estou no meu momento. O momento é agora. É entrar lá, junte-se a nós. No ponto grupomulheresbrasil.org.br. Tem lá um quadradinho, junte-se a nós. A gente, juntas, formamos um grande número. E esse grande número abre portas para políticas públicas de qualidade, para a gente pressionar governos para que façam políticas públicas na saúde, na educação, na igualdade racial, no combate à violência e a nossa grande porta de entrada é sim o empreendedorismo feminino. Mulheres são empreendedoras, estão juntas e o Grupo Mulheres do Brasil é um grande catalisador dessas mulheres empreendedoras também. É isso aí, não deixa para depois, tem que fazer parte agora. Agora. E depois, assim, o fluxo da vida vai te encaminhando no Mulheres do Brasil. Olha, vacina para mim no Grupo Mulheres do Brasil é uma das ações assim que realmente me encantou por todos os, enfim, por tudo, pela necessidade, pela aderência das pessoas, pelo prazo que tinha, pelas mulheres, né, pela contribuição de muitos homens, né, que você sabe que foi muito forte aí, nós temos mais prefeitos do que prefeitas, né, então quero dizer, para os homens entenderem, o Grupo Mulheres entender o que a gente está fazendo e aderir isso, não teve que pensar muito, né, eu acho que isso é fantástico, mas sabemos também que tem várias outras ações, eu queria assim, desse tempo que você teve essa vivência, além da vacina, outros núcleos, outras ações assim que você viu que são relevantes ou que são relevantes, que isso está sendo coordenado lá pelo Mulheres do Brasil. Fala aí pra gente. Vou contar. A principal meta global nossa agora, a gente continua sempre com vacina. A vacina do HPV é uma grande meta que a gente está cumprindo e estruturando, porque o HPV, ele extirpa o câncer de colo de útero. Então, a gente só tem uma vacina contra o câncer, que é a do HPV, que é colo de útero e é para mulheres. Então, nada mais correto que a gente trabalhar para que realmente as crianças, meninos e meninas, tomem essa vacina. Então, nós que temos filhos, e a gente não tem campanhas nacionais falando, mas são gratuitas no posto de saúde de todas as cidades. Então, vai dos 9 aos 14 anos, os dois tomam, que não dá reação nenhuma, está disponível. Então, isso é muito importante, a gente vai trabalhar cada vez mais nessa ação. Mas a grande pauta é o combate à violência à mulher. O que está acontecendo, né, Cláudia? A gente falou que na pandemia aumentou, mas o número deve ser... Aí passou a pandemia, depois passou, já estamos em 2023. E aí continua crescente? Crescente. Porque a gente vê toda hora a questão de violência contra a mulher, Alê. Então, a gente precisa, assim...
não dá nem para entender, não adianta ficar no diagnóstico, Tá. mas a gente tem as pesquisas. O Fórum de Segurança Pública apresentou uma pesquisa de índices que estão cada vez mais elevados em todo o país, em todas as classes sociais. A violência, ela acontece, ela tem que ser conscientizada, que ela não acontece quando há o feminicídio. Sim. Ela tem graus de violência, tem Sim. formas de violência. A violência psicológica, ela é muito grave e a gente tem que, as mulheres têm que entender quando elas estão sofrendo esse tipo de Sim. violência. Os homens entenderem que eles estão fazendo, o que é que eles estão fazendo é uma violência. Não é cuidado, não é carinho, não é ciúmes, não é amor. Aquilo é violência, passou do limite. Então, para a gente não ir às vias de fato que tem acontecido. Então, é nossa pauta principal e global, Tá. que a Luísa também tomou à frente como uma pauta mundial. Então, a gente está trabalhando no Brasil e trabalhando no mundo Tá. para que a gente realmente consiga erradicar a violência contra a mulher. Umas outras pautas, assim, a igualdade racial, porque a gente Super faz importante. o recorte da mulher, mas tem o recorte da mulher negra, que esse, assim, extremamente importante. A gente tem uma ação que a gente está já fez todo o trabalho dela, o piloto, que foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é o selo antirracista para o comércio, começou para o comércio. Então, o comércio local, o Grupo Mulheres do Brasil, junto em parcerias locais, inclusive com a universidade, fez o selo antirracista. Então, você coloca esse selo no seu comércio, na sua loja, porque uma das grandes dores da comunidade negra é que você entra nos estabelecimentos, você começa a ser perseguido, a ser andado, a ser observado. E isso, assim, isso é no mundo, é um incômodo que, assim, você assiste filme, você assiste novela e a pauta sempre vem. Então, como que de uma maneira simples... Incrível, né? Você Isso, acaba isso... com uma pauta dessa, porque você... Tem que fazer a isso, comunidade né, negra Ale? e nós, brancos, Então... também, fala assim, olha, eu também participo dessa pauta. Aqui, assim, nós somos uma postura antirracista. Claro. Então, você vai aqui, você é bem-vindo. Então, começou a fazer, deu um sucesso enorme, foi para as escolas, para as entidades públicas, e a gente quer se transformar em todo o Brasil. Que maravilha. Porque para as lojas é muito bom, porque é um mercado consumidor. Claro. Né? É um mercado que você está avisando, dando clareza, assim, olha, aqui está tudo bem, você é muito bem-quisto. E também para a comunidade toda se envolver nessa temática e a gente conseguir, com a pulverização do Mulheres do Brasil, levar isso para todos os lugares. A inclusão, ela é necessária, mas o respeito e a educação, isso tem que estar em todos os lugares, né? Então, quer dizer, se existem essas ações, é porque está faltando isso, está faltando, né? Está faltando educação, está faltando respeito, está faltando inclusão. Então, quer dizer, são essas ações e que todas as pessoas entendam, né? Da necessidade, da importância, enfim, e que o mundo fica muito melhor quando você tem essa empatia e quando você tem Você falou isso. tudo. Empatia, né? Porque é isso, você deixa claro a sua empatia. Quem não quer pôr, não põe. Assim, e você vai criando esses modelos de falar assim, nossa, parece que você está quietinho lá, cama empática. Então, você pode ter uma ação propositiva de falar assim, a empatia, a respeito pelos seres humanos. Respeito precisa ter. E aí tem várias outras ações, né? Tudo isso tá lá no site também, tem as informações. E é muito fácil para as mulheres, porque, enfim, quando você entra e o grupo não é contra os homens, é a favor das mulheres, né? A gente sabe que tem campanha de homens aí, querendo fazer homens do Brasil, né? Então, na querendo eles entrar já no são grupo, do enfim, Brasil, né? então. Já são. Mas a gente tá sempre junto. Mas né? eu acho que o interessante é que a mulher também, que ela venha fazer parte, de alguma forma, ela seja frequente, ela participe de alguma forma, ela tenha mais conhecimento, e ela dissemine isso para o trabalho dela, para a casa dela, que várias ações que estão sendo feitas ali no Grupo Mulheres do Brasil se tornem também assuntos para a gente comentar dentro de casa, na família, né, com os amigos, porque enquanto a gente não disseminar tudo isso, enquanto a gente não colocar tudo isso, vai ser muito mais difícil. É um grupo fazendo, né? E eu sei que o Grupo Mulheres do Brasil tem várias outras ações. Então, as mulheres que se identificarem ali com alguns núcleos, com algumas ações,
serão muito bem-vindas, né, Ale? Muito bem-vindas. É aqui como a pauta, por exemplo, é mais empreendedorismo. A gente ontem mesmo a gente teve uma ação. Tem toda As aqui em São quartas. Paulo, lá nas Aham. quartas empreendedoras, que é um almoço onde foi com a Nodera, onde você também você não está. É o momento que a gente não está fazendo a doação, mas a gente está aprendendo com nós mesmas, né? Assim, possibilidades de como você fazer, de como você aumentar o seu negócio, porque se você dá potência para mulheres, você transforma o mundo num lugar também melhor, né? E Nova York não, foi sul da Flórida, buscando um projeto que tinha sido feito pelo Núcleo do Recife, muito bacana de empreendedorismo junto com o Sebrae, replicou esse processo junto com o Sebrae também, mas fora do país, então foi um modelo diferente. Eles abriram para fazer exatamente onde você assim, com aulas de mentoria para mulheres empreendedoras. E foi um sucesso tão grande porque o núcleo do sul da Flórida ele já é vocacionado mesmo para o empreendedorismo, mas assim, nunca reunimos tantas. Olha que bacana. E fez um projeto bacana que envolveu as mulheres brasileiras que estão fora, para assim, autoaprendizagem, né? Assim, vamos aprender juntos, vamos melhorar os nossos próprios negócios. Vamos reciclar, mas também vamos compartilhar, aprender muitas coisas. E esse núcleo de empreendedorismo, eu acho ele tão importante para a gente, porque quando a gente está falando principalmente de mulheres, e a gente precisa trabalhar, e a gente sabe, né? Temos a maioria dos CNPJs no Brasil são abertos por mulheres. E eu acho que as mulheres, elas cada vez mais, e a gente tem visto isso no mercado de trabalho, é uma necessidade. Né? Então, e a questão do empreendedorismo, e quando a gente ajuda essas mulheres com mentorias, né, e com tudo mais, a gente vê o quanto que ela retorna isso para a sociedade. E o quanto também, Ale, uma questão super importante que você sabe que a Rede Mulher Empreendedora coloca isso todo ano, isso aparece nas pesquisas, a questão da independência financeira. Então, quando a mulher ela tem a independência financeira, ela toma conta da vida dela, ela deixa talvez de ficar com aquele né, melhora a violência uma relação tóxica, melhora uma série de coisas. E melhora, inclusive, a questão da educação do filho, da família, saúde. Transforma a sociedade. Então, assim... Não é pela mulher, é pela mulher e o que ela vai trazer para a sociedade. A sociedade vive melhor. Exato. E a gente vê isso muitas vezes. E não só na Rede Mulher Empreendedora, no Grupo Mulheres do Brasil, mas eu vejo nesses anos que eu me dedico realmente a empoderamento feminino, liderança feminina e empreendedorismo feminino, o quanto que mulheres me procuram para falar que ações como as quartas empreendedoras, ou informações, ou mentorias realmente mudaram as vidas delas, né? E hoje muitas retornam para contar e ajudar e apoiar outras. E eu fico assim fascinado realmente com essa capacidade das mulheres. Não é? É essas uma histórias, capacidade das histórias, assim, uma sobe e puxa a outra, que é impressionante, né? É juntar grupos de mulheres, é isso. Há uma autocolaboração, é muito colaborativo e de compartilhar conhecimento e compartilhar oportunidades, né? Então, é muito bom. E um outro também que eu gosto muito é o Pula para 50. Esse é do meu coração. Do seu coração? Políticas públicas. Políticas públicas. Então... Eu me apaixonei. Eu sempre fui também, assim, nunca me envolvi com política. Conheço realmente muito pouco, me envolvo muito pouco, mas eu fiquei encantada. E também, principalmente, de saber o gap, o buraco que a gente tem. Isso me trouxe uma visão. Eu vou te falar, eu era completamente míope. Porque você vê o Congresso, lógico, a maioria homens. Quem toma as decisões? Homens. Homens brancos de meia idade. Então, exato. É isso. Então você tem que não tenho nada contra eles, mas não é possível que uma sociedade que é tão diversa, porque as minhas necessidades são diferentes daquela, são diferentes da outra. Então, se você não tem a diversidade, como que você vai fazer? Só tem um tipo físico, né, racial, etário juntos. E a quantidade de mulheres
boas, Boas. preparadas, cada vez mais assumindo. Eu acho que isso que é importante, né? Eu acho que as mulheres, é o que você falou ali, falou, será que eu tô pronta? Será que eu vou? Tal. Na política é a mesma coisa. Sem E que dúvida, as mais mulheres ainda. entendam que cada vez mais mulheres estão apoiando essas ações. Muitos homens também, a gente sabe disso, não é uma questão, tem que ter cota. Nesse mundo a gente precisa ter cota. Precisa ter cota. Mas principalmente a gente sabe da importância de ter isso e muitos homens sabem. Porque quando a gente está falando aqui no empreendedorismo, quando a gente vem aqui para o setor privado, a gente sabe que o papel da mulher, uma liderança de uma empresa, ela tem uma contribuição direta no faturamento. E a gente sabe disso. E óbvio que isso também na política, até por conta desses soft skills das mulheres. O quanto que a mulher consegue trabalhar, contribuir, pensar aí, né? O quanto que traz isso. E não é, e assim, não é que é os homens não, mas o junto, né? O junto, porque são soft skills diferentes que se complementam e aumentam nessa gestão. A gente está com a ONU agora num projeto que convidaram a Luísa para ser a conselheira mundial, o Grupo Mulheres do Brasil, o Instituto Mulheres do Brasil também, que faz para que mulheres na gestão das cidades tenham o maior poder de fazer os ODS avançar de maneira mais rápida, que os 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU. É isso, a gente precisa, mulheres na gestão, junto, fazem diferença, e isso é pesquisa. Pesquisa, não é só porque a gente quer. Né? E me fala uma coisa, a gente está falando, recentemente teve o Conselhão, né? Isso. Até uma curiosidade, do Conselhão, qual que é a proporção aí de homens e mulheres? Então. A proporção aumentou bem. Você vê que os tempos mudam. O Conselhão, para explicar, na verdade, um espaço da sociedade civil criado pelo governo para que ele faça o aconselhamento do presidente, o aconselhamento trazendo a sociedade civil direto para o debate. Então, ele se reúne a cada 3 meses, mas antes ele é dividido em grupos de trabalho e traz propostas para o governo. O último conselheiro, ele começou, acho que no primeiro ano do governo Lula, se estendeu até o governo Temer, parou no governo Bolsonaro, retomou agora. Quando ele foi o último conselhão, eram por volta de 14% de mulheres. Hoje são 40%. Mas quando ele começou lá atrás, no primeiro governo, qual que era a proporção? Era 14 também ou não sabe? Não sei, mas era assim. A gente nunca sai desse do 12%, agora 14%, até no legislativo, 40%. 40%, que então, bacana. O salto foi bem grande. O salto de diversidade também, 30% de pessoas negras e de representantes da sociedade, tanto de patronais, como de empregados, quanto de comunidades, de terceiro setor. Então, eu acho que assim, é um bom espaço público de democracia mesmo para conversas e fazer a sociedade civil participar das nossas políticas nacionais. Quantas mulheres do Brasil nós temos lá, do nosso grupo? Então, olha só, eu preencho a vaga do Grupo Mulheres do Brasil, a Luísa, com toda a potências dela, também tá. A Tia Quaoc, a Janete Vaz, que é do núcleo de Brasília, a Rosilda, também, que também é do núcleo de Brasília, a Glória, a Ana Fontes, e olha, a Ilona Isabo. Então, tem quando várias. a gente sai que ali legal. encontrando mulheres Quer dizer, uma do Brasil. continuidade. E isso é muito importante, porque se a gente tem ações para a comunidade e a gente consegue trabalhar aqui essas ações, essas sugestões com o poder público, isso torna uma capilaridade gigantesca, né? Isso torna, assim, mais não só visibilidade, mas realmente adesão. Adesão e força. E outra coisa também, acho que o conhecimento para essas mulheres, para essas pessoas que fazem parte do Conselhão, que não tragam só o problema, mas que entendam o Brasil como um todo, né? E você trazer isso para uma pauta estruturada, independente do governo. Independente do Porque governo, são ações para o país, são ações que beneficiam as pessoas e que de forma alguma a gente está falando isso especificamente para partido político. Não né? é para partido político, exatamente, porque você tem ali um amplo espectro, né, de que alguns favoráveis a outros governos ou não, mas ali não importa, importa assim, olha, o que eu preciso representando esse tipo, a minha categoria, representando a minha empresa, representando o meu setor, assim, que é que a gente entende políticas públicas, e trocando, porque na verdade eu estava sentada na mesa,
desde de uma pessoa do setor macro da infraestrutura, com outro do automobilismo e com o representante de Heliópolis Sim. e com o representante também dos metalúrgicos de São Aí, Bernardo tá e vendo? É uma representante troca muito boa. de aplicativo. Então, ali, uma mulher, Sim. assim, maravilhosa, assim, 36 anos, diretora-geral do Uber aqui no Brasil. Então, e a gente conversando, e assim, são pontos de vista diferentes, esses pontos de vista diferentes que se comunicam, porque a gente vai buscar ali o que é melhor assim para o Brasil. E quando você vê o outro lado, que você não está enxergando, você começa a repensar também. Assim, olha, precisa verdade, esse lado precisa de ajuste, ou esse não. Então, eu acho que é um espaço democrático para qualquer governo, muito importante para a sociedade civil ter. Eu, quando eu vi, eu falei, fiquei feliz demais de ter vocês ali representando o Brasil. Tenho certeza que vai ser ganho enorme, né? E, assim, não tenho dúvidas do trabalho de vocês e muito menos da competência para a gente ter boas ideias e boas ações. Ale, eu ficaria o dia com você, porque, assim, tem vários outros assuntos, né? Você sabe que eu sou apaixonada pelo Grupo Mulheres do Brasil, eu tenho... Você tá desde o comecinho, que agora dos nossos 10 anos. Ai, eu tô mesmo. Desde a gente tá preparando surpresa para 10 anos e já contamos com você lá. Ai, que legal. Olha, eu fiquei muito contente com o convite que a Luísa fez para mim logo no começo. E mais ainda ver o crescimento e ver mulheres tão incríveis como você. E eu fico muito feliz. Como você. Eu fico muito feliz e que outras se inspirem também, que venham com a gente e que aqui a gente só tenha a ganhar, a contribuir quando a gente passa um pouco dos nossos aprendizados, quanto a gente cresce, o quanto que a gente tem a possibilidade aí de ver o mundo de uma forma diferente. E o Mulheres do Brasil fez isso comigo, fez isso com a Lê, e a gente se transforma a partir de uma base coletiva como esta. Juntas a gente se transforma. Então, juntas, vamos ficar juntas porque a gente faz um mundo melhor. Ale, te admiro muito. Eu imagino, a gente falou aqui de alguns pontos, mas eu imagino a tua agenda. Eu imagino que tenham vários caos. A gente sabe que quando tem muitas mulheres envolvidas, tem muitos assuntos, muitas coisas, mas eu vejo você em um equilíbrio e eu vejo você sempre com esse sorriso. Então, gratidão por ter aceito o convite. Sucesso sempre, minha querida. Muito obrigada. Estamos juntas sempre e agora juntas uns 10 anos. Oba! Obrigada. Um beijo para todas vocês. Obrigada, parabéns para vocês. Que linda, né?